Romanos, capítulo 6. Vou ler os versículos 1 e 2 e depois a partir do versículo 15, tá? Romanos, capítulo 6, versículos 1 e 2. Depois eu vou ler a partir do versículo 15. Diz assim: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Estou lendo o versículo 16, tá, queridos? Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravo do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês oferecem os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queria te convidar mais uma vez a fechar seus olhos e orarmos. Pai querido, eis a tua palavra. Estamos aqui nessa manhã porque cremos que o Senhor quer falar conosco, o Senhor pode falar conosco, que é a sua intenção e a sua vontade falar conosco. Usa a nossa vida, que teu Santo Espírito, Deus, nos encha do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, Senhor. Obrigado pelo seu cuidado para com as nossas vidas. Que essa palavra venha falar ao nosso coração e que o Senhor esteja falando ao coração de cada um de nós individualmente aquilo que o Senhor quer transmitir a todos nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, existe algo que você possa fazer para interferir na obra da salvação? Existe algo que você possa fazer para que Deus te ame mais ainda? Será que existe algo que você possa fazer para que Ele te ame menos ainda? Te ame menos, melhor dizendo. A resposta para essas perguntas eu acho que a gente já sabe. Não. Tem nada que a gente possa fazer para interferir na obra da salvação. Tudo que precisava ser feito, já foi feito. Por meio da morte de Jesus naquela cruz do Calvário e a sua ressurreição. Não há nada que possamos fazer para que Deus possa nos amar mais do que Ele nos ama. E também nós não podemos fazer nada para que Deus nos ame menos do que Ele nos ama. Assim, queridos, se alguém poderia pensar da seguinte maneira: se tudo que deveria ser feito para que a gente fosse salvo já foi feito, se não existe nada que a gente possa fazer para que Deus nos ame mais, se não existe nada que a gente possa fazer para que Deus nos ame menos, o que devemos fazer? Tudo já foi feito. A gente pode, nesse sentido, apenas dizer o que as Escrituras dizem. Basta nos arrependermos e crermos no Evangelho. Jesus disse, olha, o reino dos céus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Tudo que precisava ser feito já foi feito. E a gente, de certa maneira,
tem uma dificuldade em aceitar isso. Não tem nada que eu possa fazer para que eu possa ser salvo. Não tem nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais. E alguns ainda vão pensar assim, bom, se não tem nada que eu possa fazer para que eu seja salvo, se não tem nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais, então agora eu posso todas as coisas. Agora ninguém me segura, agora eu vou para a esbórnia. Agora eu vou curtir todas. Agora eu vou fazer tudo o que tiver na minha mente. Tudo aquilo que bater na minha telha, como diz uma gíria, não tão nova assim. Tudo aquilo que bater na telha, eu vou fazer. Pergunto a vocês, será que é isso? É esse o raciocínio? O apóstolo Paulo, já no primeiro versículo desse texto, e é sobre isso um pouco que ele fala, ele diz assim, que diremos então? Nós vamos continuar pecando para que a graça aumente? Se a graça de Jesus está sobre a minha vida e eu não preciso fazer nada, então posso fazer todas as coisas. Eu posso fazer aquilo que me der na telha. Eu vou pecar, eu vou fazer, se for pecado eu vou fazer, se não for pecado eu vou fazer aquilo que eu quiser fazer. O apóstolo Paulo já deixa muito claro no início desse capítulo, no meio do capítulo ele também volta a enfatizar esse argumento, não continuaremos pecando para que a graça aumente, não. Por quê? Porque já não cabe mais. Como nós poderemos viver no pecado se nós estamos mortos para o pecado? Já não faz mais sentido eu pensar e viver no pecado a partir da transformação que Jesus tem feito na nossa vida, a partir da transformação que o próprio Deus tem feito na nossa vida. Assim, parece, queridos, difícil para alguns de nós, e eu digo alguns de nós enquanto seres humanos, enquanto espécie humana. Alguns de nós, quando pensamos dessa maneira, olha, se a graça é dada, se a graça é de graça, e eu não preciso fazer nada, então posso fazer todas as coisas. Existe uma certa dificuldade na gente aceitar que a gente não precisa fazer nada. E quando finalmente a gente aceita, às vezes a gente vai para o extremo oposto. Bom, já que eu não preciso fazer nada, agora eu posso fazer tudo. Né? Ou seja, vai de um extremo a outro. Mas é o que eu gostaria de pensar com os irmãos nessa manhã, numa reflexão que eu não pretendo que seja extensa, é o seguinte: dizer todas as coisas que me vêm à telha, que me vêm à mente, isso é o que significa liberdade? Pensemos. A gente não precisa se alongar demais nessa questão. Mas eu queria pensar junto com os irmãos da seguinte maneira: se eu posso fazer todas as coisas, eu posso fazer o bem, não posso? Mas eu também posso ferir ao meu irmão, não posso? Eu posso fazer todas as coisas? Posso fazer o bem e posso fazer o mal. Eu posso fazer o bem ao meu irmão, mas eu também posso fazer o mal a ele. E ele também, da mesma maneira, ele pode fazer o bem ou fazer. Ele pensar desta forma, ele também pode ferir a mim. E todos estão, então, você pode fazer todas as coisas. Você pode pecar, você pode errar, você pode matar, você pode roubar, você pode fazer todas as coisas. Nesse dia do ano, você pode fazer todas as coisas nessa situação hipotética. Adivinha o que é que as pessoas fazem no filme nesse dia do ano? Matam todo mundo. Então, na verdade, esse dia, no filme, ele se resume ou a pessoas que saem às ruas para matar, ou pessoas que fogem das ruas para não serem mortas. Revelando um pouco do que, nessa situação mais hipotética, do que é o coração. O que é o coração humano. Se você pode fazer todas as coisas, se nesse dia não tem problema nenhum em você fazer o mal, você vai e opta por fazer o mal. Então, se a liberdade, queridos, esse pensamento que nós estamos aqui, começando a nossa reflexão sobre a liberdade, se a liberdade é fazer todas as coisas conforme me vem à mente, se a liberdade é fazer todas as coisas as quais eu quero,
não é difícil a gente concluir que uma situação como essa, o contexto fica insustentável. Porque se eu posso fazer todas as coisas, eu vou me destruir rapidamente. Vou destruir o meu irmão rapidamente. Vou destruir o meio ambiente rapidamente. Vou destruir as condições de vida rapidamente. Portanto, a liberdade, dentro dessa reflexão que a gente está fazendo nessa manhã, não consiste em fazer tudo aquilo que me vem à telha. Não consiste em fazer tudo aquilo que eu quero. Até porque se eu faço tudo aquilo que eu quero, se eu faço todos os meus desejos, não importa o desejo, eu faço, eu já não sou livre, eu sou escravo dos desejos. Se eu só faço o que eu desejo, eu não sou livre, concorda comigo? Porque eu só faço o que eu desejo, eu sou escravo do desejo. O Renato Russo, numa das suas músicas, ele disse, disciplina é liberdade. E tem um fundo bem interessante nessa frase. Porque quando você tem disciplina, quando você se coloca para fazer bem uma tarefa, quando você se coloca para fazer bem uma função, você tem a liberdade. Você tem a liberdade de fazer um concurso, você tem a liberdade de exercer, se colocar para uma determinada função, você tem liberdade de se colocar numa posição em que você possa disputar uma vaga com alguém de trabalho, porque você se preparou, porque você se disciplinou. Você pode se colocar numa condição de disputar uma Olimpíada, porque você treinou todos os dias com disciplina. Agora, se você tem essa disciplina, se você não tem disciplina, muitas dessas opções elas caem por terra. Se eu não tenho disciplina, provavelmente eu não tenho uma boa qualificação para o trabalho. Se eu não tenho disciplina, provavelmente eu não fiz, de repente, uma faculdade. Se eu não tenho disciplina, de repente, eu não tenho hábitos saudáveis que me levam a estar em posições melhores. Portanto, você não tem a menor opção de escolha. Você vai ser escolhido, você não vai escolher. Né? Não é você que vai escolher o trabalho, é o trabalho que vai te escolher, é o trabalho que vai te pagar menos. Agora, se você tem disciplina, você tem organização, você tem foco, você tem outras opções. Portanto, queridos, a liberdade não está necessariamente em fazermos aquilo que a gente quer ou aquilo que a gente deseja, mas em fazer, em muitos momentos, aquilo que a gente precisa fazer, aquilo que precisa ser feito. Todos nós que temos aqui uma função, eu olho para cada um de vocês e todos vocês têm uma função na vida, têm uma profissão, tiveram uma profissão, exercem ou exerceram uma profissão. Eu não tenho a menor dúvida de qualquer que seja o ofício que vocês tenham exercido ou que estejam exercendo. Vocês tiveram que ter algum nível de disciplina, algum nível de comprometimento, algum nível de abrir mão de distrações, algum nível de abrir mão até de diversão, de momentos de prazer em muitos momentos, porque vocês tinham um objetivo a cumprir. Seja se formar na faculdade, seja fazer um curso de qualificação, seja se colocar melhor no seu ofício, dedicar mais tempo para fazer o seu ofício de uma melhor maneira. Então, portanto, a liberdade, conforme a gente pode pensar dentro do senso comum, ela não é necessariamente fazer apenas aquilo que queremos, aquilo que desejamos, mas em muitos momentos aquilo que precisa ser feito. Então, por esse lado, querido, a liberdade, ela não é o exercício da gente poder fazer todas as coisas indiscriminadamente, porque isso é insustentável. E a pergunta que a gente pode se fazer a partir disso é, se o exercício da liberdade não é fazer tudo aquilo que me vem à mente, o que é que seria? O que é que fundamenta a liberdade? O que é que possibilita que essa liberdade possa ser exercida? Nesse texto que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos e que nós lemos uma parte dele, esse texto o apóstolo Paulo fala sobre liberdade, fala sobre escravidão, fala sobre servidão. E aqui a gente pode concluir, a gente pode ler, quando a gente vai prestar atenção, que o fator que possibilita que a gente possa exercer a nossa liberdade de maneira plena, nada mais é do que a lei de Deus. A lei de Deus, ela se coloca nesse caso como um instrumento para que eu possa exercer a minha liberdade sem ferir a liberdade do meu próximo. É a lei de Deus que se coloca como um instrumento para que as liberdades sejam estabelecidas.
e delimita limites para essa liberdade. Porque a gente acabou de dizer, uma liberdade que não tem limites não é uma liberdade. Porque se a liberdade não tem limites, eu posso fazer qualquer coisa, e se eu posso fazer qualquer coisa, a gente vai se destruir rapidamente. Então, ao contrário do que às vezes o senso comum nos coloca, a liberdade, quanto mais liberdade, mais limite. Quanto mais liberdade, mais responsabilidade. Quanto mais livre eu sou, mais autorresponsável eu preciso ser, exatamente para conseguir exercer a liberdade de maneira plena, de maneira genuína, de maneira em que eu possa exercer a liberdade sobre a minha vida e não fira a liberdade que o meu irmão também tem e que ele possa ter o espaço dele exercer essa mesma liberdade. Existe uma frase que é um senso comum, né? O meu direito começa onde o seu termina. Né? O meu direito termina onde o seu começa, melhor dizendo. O meu direito termina onde o seu começa. Essa frase ilustra um pouco esse princípio. A liberdade, ela não é sem limites, ela tem que ter limites, porque senão ela é autodestrutiva, é insustentável. E nesse sentido, o que se coloca como instrumento do nosso exercício de liberdade é exatamente a lei de Deus. A lei de Deus. Essa lei que já está no nosso coração. Essa lei que o Senhor coloca desde os tempos antigos aos antigos Hebreus, o Senhor coloca essa lei de Deus como um instrumento, como um elemento que nos possibilita exercer essa liberdade. E assim, queridos, eu queria convidar a cada um de vocês a pensar o quão isso é maravilhoso. Apóstolo Paulo diz, com graça, se podemos agir com misericórdia, é porque Deus está, é porque todos esses elementos, todos esses atributos pertencem ao próprio Deus. E como nós somos imagem e semelhança dele, nós também podemos agir com amor, com cautela, com misericórdia, com graça, com empatia. Assim, queridos, a lei de Deus, nesse sentido, é uma bênção, porque é uma liberdade, é o que nos garante, é um instrumento que nos proporciona vivermos livres, vivermos em liberdade, termos um poder de escolha, termos uma opção de escolha. Queridos, se alguém está no alcoolismo, pergunta a algum alcoólatra, 7 horas da manhã ele vai estar num bar com uma garrafa de bebida. Eu pergunto, é porque ele quer, nessa altura do campeonato, ele já não tem opção. Pergunta a algum fumante que tem o vício da nicotina, a dependência da nicotina. Quantas são as pessoas com dependência química? Nenhuma delas tem a opção de não fazer, porque já não conseguem. É preciso, às vezes, ações externas, às vezes ações duras e ações divinas, porque tem situações que é o próprio Deus que só Ele pode fazer. As nossas ações de fora são extremamente limitadas. Então, nesse sentido, a lei de Deus é uma bênção, se coloca para o exercício da nossa liberdade. Nessa manhã eu queria pensar com vocês sobre isso, sobre a questão da liberdade. Né? O título dessa mensagem seria Ensaio sobre a Liberdade. A gente pensar um pouco, refletir um pouco sobre o que é liberdade e como essa liberdade se coloca na nossa vida enquanto cristãos, na nossa vida enquanto seguidores de Jesus, a partir das orientações contidas no próprio texto bíblico. Contudo, queridos irmãos, a lei de Deus é uma bênção, não resta dúvidas sobre isso. No entanto, também não é difícil perceber, quando a gente olha para a história bíblica, quando a gente olha para a história dos Hebreus, quando a gente olha para a história já no Novo Testamento, nascimento, ministério de Jesus e morte e ressurreição de Jesus, nós percebemos que todos eles se baseavam a opressão a Jesus, baseavam a opressão aos seus irmãos, baseavam a morte de Jesus, o assassinato de Jesus, baseavam-se todos eles aonde? Na lei. Essa mesma lei que é bênção.
Essa mesma lei que Deus veio trazer como um ato regulatório, como um princípio, como um parâmetro. Essa mesma lei que é bênção é também e pode também ser instrumento de regulação para a vida das pessoas. Pode ser interpretada e pode ser utilizada como instrumento de opressão sobre a vida das pessoas. Essa lei que é bênção, que veio para ser instrumento de regulação, de ensino, de orientação, essa lei, com o tempo, os homens passaram a observar apenas os seus rituais, apenas os seus aspectos religiosos, apenas os seus aspectos procedimentais. E quando a gente olha para a lei apenas como uma religião, apenas como passos que eu preciso fazer, apenas como procedimentos que eu preciso satisfazer, essa interpretação, essa forma de viver a lei, de ver a lei, é muito, muito, muito perigosa. E, queridos irmãos, não se espantem. Todos nós estamos, de alguma maneira, inclinados a exercer a lei sob essa perspectiva. Sob uma perspectiva de dominação, sob uma perspectiva de opressão, sob uma perspectiva de eu dizer ao meu irmão, olha, você precisa fazer isso, isso e isso dessa maneira. Se você não fizer, você não está cumprindo a lei e você está fora. Não é assim, queridos. Com Jesus foi exercido exatamente dessa maneira. Na interpretação da lei, naquele momento, dos fariseus, não se podia curar no sábado, por exemplo. Jesus tinha um homem com 38 anos esperando ser curado perto de um tanque chamado Betesda. 38 anos paralítico, 38 anos ele ali esperando para ser curado. Jesus cura aquela pessoa. O que a gente poderia esperar que os religiosos fizessem naquele contexto? Se alegrassem. Poxa, 38 anos ele está aqui. Mas o que eles fizeram? Você curou no sábado. Não pode. Você vai ser julgado. Olha isso, gente. Em nome dessa lei. E, queridos, não nos enganemos. Se a gente não prestar atenção, se a gente não tiver um autoexame, se a gente não estiver cada vez mais perto da graça, dependente de Jesus, nós podemos ser essas pessoas que vão querer imprimir aos nossos irmãos opressão, imprimir aos nossos irmãos um fardo, imprimir aos nossos irmãos um fardo religioso que ele precisa cumprir. Mas o texto bíblico de Jesus, registrando os ensinos de Jesus, ele diz acerca de Jesus, olha, tomai sobre mim o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo e o fardo de Jesus são leves, queridos. O da religião é pesado, é duro. Você pode se perguntar, mas a gente não está numa religião aqui? De certa maneira, sim, porque é a maneira com que nós nos organizamos. Mas o nosso princípio não é a religião, é a palavra de Deus. O nosso princípio é seguir o ensinamento de Jesus. O nosso princípio é, somos seguidores de Jesus. Jesus disse a mim e a você, segue-me. E nós estamos o seguindo e queremos seguir e queremos cada vez mais cumprir na nossa vida aquilo que diz na Escritura, aquilo que Ele diz na palavra, aquilo que Ele diz que estaria conosco todos os dias. Deus está aqui conosco, mas Ele também está com você na sua casa, Ele também está com você no seu trabalho, Ele também está com você quando você está triste, Ele também está com você quando você está chorando, Ele também está com você quando você está se sentindo sozinho, questionando às vezes o próprio Senhor. Queridos, não nos enganemos, nós temos uma tendência a sermos religiosos opressores em potencial. Que isso não aconteça com a gente, queridos. Que isso não aconteça com essa igreja. Que essa igreja sempre seja, assim como tem sido, instrumento de acolhimento, instrumento de amor, instrumento de afago, instrumento de carinho, instrumento de abraçar as pessoas e caminharmos juntos no Evangelho. Não seja um instrumento de controle, de dominação. Existem, queridos, líderes, pastores, igrejas,
que fazem questão de ter uma liturgia e uma visão nesse sentido, uma visão de dominação, uma visão de poder, porque dá à pessoa um sentimento de poder sobre o outro, mas isso é muito pequeno, não foi para isso que Jesus nos chamou, ao contrário. A lógica do reino é, quem quiser ser o maior, na verdade vai ser o menor. A gente não veio para ser servido, mas viemos para servir. Se o próprio Jesus, o Cristo, o verbo da vida que estava com Deus no início, quando todas as coisas foram criadas, se ele lavou os pés dos seus discípulos, que mais nós não poderíamos fazer? Se o próprio Mestre deu o exemplo, e a sua liderança é caracterizada pelo exemplo, com Jesus não é a liderança do tipo, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Ao contrário, quando a gente está com dor, queridos, no nosso corpo, na nossa alma, você pode ter certeza de uma coisa. Nós temos um Deus que veio, se humilhou para sentir a mesma dor que você sente. Não há dor que a gente sinta que Deus não tenha sentido. Não há dor física, não há dor na alma que você sinta e que eu sinta que ele não tenha sentido. E ele não precisava ter sentido. Ele sentiu por compaixão nossa. Ele sentiu porque nós podemos olhar para um Deus que é um Deus que sente a nossa dor, literalmente. É um Deus que sente a nossa dor, literalmente. Queridos, que não olhemos para a lei como um aspecto religioso e procedimental, mas olhemos para a lei como ela é, um instrumento de bênção, de regulação, um instrumento de graça divina. A graça, queridos, a partir do Evangelho de Jesus, ela nos dá uma nova forma de olhar para a lei. Então observem que o cumprimento da lei até Jesus era interpretado de uma maneira. Quando Jesus veio, essa interpretação, a maneira de cumprir a lei passou a ser outra. Jesus disse em vários momentos, olha, ouvistes o que foi dito a vocês pelos antigos. Eu, porém, vos digo. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, se alguém te der o tapa numa face, você dá outra. Se alguém pedir para você caminhar 1 milha, você caminha 2 milhas. A lógica de Jesus, a lógica do reino, ela muda a partir dessa interpretação. Para isso também Jesus veio, para nos revelar essa nova maneira de cumprir a lei. E a maneira de cumprir a lei, Jesus veio nos ensinar, é por meio do amor. Então, um versículo que eu gosto de Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, quando ele está conversando ali sobre a questão da circuncisão e incircuncisão, alguns discutiam se era, questões religiosas novamente, se era necessário circuncidar ou se não era necessário. Paulo diz o seguinte, olha, em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem nenhum efeito, mas sim a fé que atua por meio do amor. Então observe, querido, que essa lei dada por Deus, essa lei de Deus, que é um instrumento para a nossa liberdade, que é um instrumento que é bênção para a gente, a maneira como a gente deve olhar para essa lei é tendo como lente o próprio Jesus, tendo como lente aquilo que o próprio Jesus nos ensinou. E nesse caso aqui, no versículo que o apóstolo Paulo expressa, ele diz que a fé que atua pelo amor. Ou seja, não é a circuncisão, não é a incircuncisão, não é um ato religioso, não é a religião, mas é a fé que atua por meio do amor. É uma fé ativa, é uma fé que se coloca em prática. E qual é essa prática? A prática do amor. Vejam que Jesus foi acusado de não cumprir a lei. Jesus foi acusado de heresia. Jesus foi chamado de glutão, beberrão e pessoa que se sentava com publicanos e com pecadores. Esse Jesus a quem eles acusavam de não cumprir a lei, ele cumpriu toda a lei, por meio do amor. Jesus cumpriu a lei por meio do amor. Portanto, queridos, essa lei que é bênção, o Senhor nos chama nessa manhã para que a gente cumpra essa lei por amor, que a gente cumpra essa lei por graça. Queridos, no versículo
15 ou 16, eu quero... 17. Versículo 17 diz assim, eu queria caminhar para o encerramento pensando sobre esse versículo. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Então eu queria salientar isso aqui. Obedecer de coração. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Queridos, a palavra de Deus está sendo manifesta a cada um de nós nessa manhã. E a gente tem no exercício da nossa liberdade a possibilidade de sermos sim a essa lei de Deus. Sim, eu quero estar diante do Senhor cumprindo a lei de Deus sobre a minha vida. Mas eu também, por essa própria lei, eu posso dizer não. Nós não somos obrigados. Liberdade é isso. Liberdade é você ter a opção, ter a condição de fazer uma opção. Eu posso seguir ou posso não seguir a lei de Deus, por exemplo. E aqui o apóstolo Paulo louva a Deus pela vida dos romanos, porque eles têm obedecido a lei de Deus de coração. Nós temos, queridos, um chamado nessa manhã, tendo ciência sobre a nossa liberdade, tendo ciência de que a nossa liberdade é garantida pela lei de Deus, tendo ciência que a lei de Deus não é para ser cumprida como um ato religioso, mas sim pela fé que se manifesta pelo amor, nós temos um chamado e um convite nessa manhã para seguirmos ou não seguirmos a lei de Deus. E mais do que isso, para seguirmos ou não seguirmos a lei de Deus com o nosso coração. Aqueles que são pais aqui vão saber e vão se lembrar de quantas vezes o seu filho ou a sua filha se manifestam a vocês numa atitude genuína. Pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Mãe, eu fiz isso para você. Pai, eu fiz isso para você. Pergunto a vocês, existe uma recompensa como pais e mães melhor do que essas? Certamente não. Porque é feito de coração. Então vocês imaginem como Deus se agrada dos seus filhos que não seguem a lei por imposição, que não seguem a lei por religiosidade, não seguem a lei por obrigação, não seguem a lei por uma coerção, não seguem a lei por medo, mas seguem a lei de coração. Nós temos nessa manhã, queridos, esse convite de exercermos a liberdade que temos em Cristo, em nos colocarmos, como o apóstolo Paulo diz aqui, obedecer às leis de Deus com o nosso coração. E no último versículo que lemos, versículo 23, diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Para aqueles que aceitarem esse convite que temos nessa manhã, de seguirmos as leis de Deus, não por obrigação, mas porque nós queremos, porque é desejo da nossa alma, é desejo do nosso coração, o que o Senhor tem a nos dar gratuitamente é a vida eterna. E a vida eterna, queridos, não é a vida quando a gente fechar os olhos e ir para o céu, não. A vida eterna começa agora, é hoje, é aqui. Jesus disse, olha, eu vim para que tenham vida e vida em... Com certeza disso, queridos. Que nessa manhã nós possamos fazer opção, a partir da liberdade que temos, a partir da reflexão sobre a liberdade que fizemos aqui nessa manhã, que a gente possa, a partir dessa liberdade, escolher viver as leis do Senhor em amor e com o nosso coração. Amém? Vamos orar, queridos.